Olá, jovens, tudo bem? Então, aqui novamente o professor Paulo. Nós vamos hoje trabalhar aquele assunto que ficou pendente da última aula, que é o Reino Franco, que na apostila de vocês no capítulo 4 está intitulado Império Carolíngio, mas a gente vai falar um pouquinho da dinastia que antecede os carolíngios, que são os merovingios, né? Então, na aula de hoje, a gente vai falar dos francos, desse percurso histórico e dos impactos que eles trouxeram aí para a formação de reinos e das organizações políticas que aconteceriam na Europa no período medieval. Então a gente vai falar um pouquinho disso, né? Bom, é importante lembrar que os francos, eles foram, né, na verdade, um povo bárbaro, tido como bárbaro, e que eles nutriam relações com os romanos, pelo menos aí desde o século III da Era Comum, assunto que a gente já trabalhou, né, que tanto que no século IV, em meados do século IV, cerca de metade do exército romano era composto por francos. E por que era composto por francos? Porque os romanos foram criando laços com os francos, né? Foram dominando os territórios francos e colocando francos para administrarem. Então foi uma forma que o Império Romano encontrou de cooptar, né, de trazer os francos para poder ajudar o Império e ao mesmo tempo governar as terras que já eram deles em nome agora do Imperador Romano, né? Os francos eles constroem a organização política mais importante depois da queda do Império Romano, que é justamente o seu império, né? O Império Franco, que vai ser tanto merovingio quanto carolíngio. Bom, é importante lembrar também que os francos, eles dominavam rotas comerciais com a ilha da Inglaterra, então os romanos terem os francos ao lado era duplamente vantajoso. Primeiro, porque eles governariam as terras que acabaram de ser conquistadas pelos romanos e pagariam impostos e tal. E segundo, porque eles controlavam essas rotas comerciais, então ter relações com os francos poderia ajudar na distribuição das mercadorias romanas aí. Bom, os francos, né, eles eram organizados em clãs, como a gente mencionou na aula passada, né, a questão de a maioria dos povos ditos bárbaros era organizado em clãs, ou seja, a partir de laços sanguíneos, porém os francos acabaram se unificando aí no século V, sob um único rei, que foi Clovis I, né? Ele foi filho aí de um grande governante que foi Childerico, mas foi Clovis I que unificou os francos e, né, acabou dando uma cara nova para esse povo, porque ele se converteu ao cristianismo, tendo em vista que ele queria, além de ter a relação com os romanos, ele queria aumentar a relação que poderia ter com o Império Romano do Oriente, ou seja, para a região de Constantinopla, que era uma região católica. Então Clovis I se converte ao catolicismo, né, tendo em vista isso, e acaba então perseguindo dentre os francos aqueles que não são católicos, obrigando de certa forma, né, os povos francos a se converterem ao catolicismo. E é interessante porque os historiadores mostram a história das religiões, né? E no século V, até o século V, o culto à Virgem Maria não era tão forte. É justamente com a conversão dos francos ao catolicismo que há um aumento, né, de cultos à Virgem Maria pelo território da Europa. E por que, né, os historiadores constatam isso? Né? Por que há esse aumento do número de cultos à Virgem Maria? Porque os francos eles tinham deusas, eles acreditavam em deusas. Então, converter-se para o catolicismo era algo meio estranho para os francos, porque é uma religião na qual a divindade ela é chamada de pai e não de mãe. E para eles era algo complicado, né? Então, o culto à Virgem Maria vem também ganhando força entre os francos, porque há uma forma de adaptar a religião católica aí para a realidade que eles tinham, que era uma realidade de divindades femininas, como eu já mencionei, né? Bom, Clovis I ele governa, né, entre até o século VI, né, até 511, quando ele vem a falecer e o império, né, dos francos, né, acaba sendo dividido em quatro, porque ele não nomeia qual dos seus filhos seria o seu sucessor.
Então ele tem 4 filhos e o império é dividido entre os 4. Bom, é claro que dividir o império não é nunca uma boa opção, porque acaba enfraquecendo o poder. E acaba enfraquecendo o poder dos francos a ponto de, ao longo do tempo, né, com os filhos dos filhos, né, os netos de Clovis I, o império vai se fragmentando cada vez mais e eles vão começando a disputar a liderança entre si para tentar unificar novamente os francos sob um único poder, sob um único rei. Isso acontece na passagem do século VII para o século VIII, né, que é quando os francos conseguem se unificar novamente, e ao mesmo tempo que eles estão se unificando, eles vão ter que enfrentar guerras com outros povos germânicos, os ostrogodos, visigodos, enfim, e também com os povos árabes. Sim, os povos árabes, né, principalmente os povos árabes muçulmanos, né, convertidos ao Islã, que a gente estudou no capítulo 2. Os povos árabes islamizados ou os povos árabes muçulmanos, eles vão tomar conta do norte do continente africano e de parte da Europa, né? Toda a Península Ibérica, que é Portugal e Espanha, e um pedaço da atual França. E nesse pedaço da atual França eles entram em contato com os francos. Tanto que chega até ocorrer uma batalha que a gente mencionou na nossa última aula, que é a Batalha de Poitiers, em 732, cuja vitória é dos francos. Há um texto na apostila de vocês, né, no final do capítulo 2, que menciona a visão dos francos católicos sobre os muçulmanos, dizendo que eles venceram porque a divindade estava do lado deles, porque puniu os muçulmanos, enfim, são visões da época, né? O maior líder da guerra ao lado dos francos foi Carlos Martel, tanto que depois da sua vitória em 732, ele se tornou o rei dos francos, né? Carlos Martel vem a falecer um pouco tempo depois, né? 19 anos depois, deixando no governo, né, dos francos o seu filho Pipino o Breve, né, que é o filho de Carlos Martel, que começa a governar em 751. O Breve é uma alcunha do nome do jovem, que era Pepino. O que significa o Breve? É o pequeno. O Pepino ele era baixo de estatura. É claro que, para a gente lembrar, né, tem um historiador chamado Eric Hobsbawm, que mostra que a população europeia até o século 17, 18, as pessoas mais altas tinham em torno de 1,70. Então, ser baixo não era ter 1,60, era ter 1,50, provavelmente, né? A gente não tem como saber qual a altura certa do pepino, mas ele era baixo, de baixa estatura, segundo os registros históricos, né? Por isso a sua alcunha de O Breve. Então, Pepino, ele inicia uma nova dinastia. Por quê? Que dinastia é essa? É a dinastia, deixa eu só subir aqui, é a dinastia Carolíngia, que vem de Carolus Martel. Carolus Martel. Então a dinastia Carolíngia são todos os descendentes de Carlos Martel, que vai ser a última dinastia aí dos povos francos, né? Nessa dinastia Carolíngia nós temos Pipino Breve, que começa a governar em 751, como eu falei. Ele fica no governo apenas 17 anos. Depois de 17 anos vem o seu filho, porque Pipino vem a falecer. O seu filho toma o governo dos francos, que é Carlos Magno, que é mais famoso, né? Não sei se algum de vocês já ouviu falar de Carlos Magno. Magno aí vem de magnífico. E ele, assim, foi realmente magnífico para a história porque ele trouxe muitas mudanças. E a gente vai começar a comentar isso, né? Carlos Magno, ele assume em 768 e ele não era cristão, né? Ou seja, católico, né? Porque o cristianismo nessa época só existia um, que era o católico. Ele não era católico, nem ele, nem o Pipino, nem o Carlos Martel. Eles não eram da dinastia dos Merovingios, eles eram da dinastia dos Carolíngios, né? Bom, então Carlos Magno decide, depois de governar por mais de 30 anos, decide se converter ao catolicismo. E ele se converte no ano 800, no dia 25 de dezembro. Tanto que tem uma polêmica, por quê?
não há escrito, não há provas históricas de que Jesus nasceu dia 25 de dezembro. Né? Os historiadores mostram que o Natal começou a ser comemorado pelos cristãos a partir, principalmente no dia 25 de dezembro, a partir da coroação de Carlos Magno, porque a igreja oficializou esta data a partir do ano 800. Então o Natal hoje é comemorado dia 25 de dezembro por causa desse acontecimento. Né? Quando que Jesus nasceu? Não tem como nós termos certeza. Há debates, né, entre historiadores hebraicos e que falam hebraico, historiadores ocidentais que mostram que, na verdade, Jesus poderia ter nascido entre setembro e outubro, provavelmente outubro, mas não dá para saber exatamente. Então, olha só que interessante, o Carlos Magno conseguiu trazer aí uma data que é comemorada até hoje, né? Que é uma data que acabou sendo revestida de uma outra simbologia. Na época, qual era a simbologia? É que no dia 25 de dezembro estaria nascendo um novo império católico no Ocidente, o Império de Carlos Magno. Bom, Carlos Magno foi coroado pelo Papa Leão III, né, nesse dia 25 de dezembro de 800. A dinastia carolíngia, portanto, ela foi responsável por trazer elementos da construção social que vão gerar um assunto que nós vamos estudar na segunda apostila de vocês, que é o feudalismo. Também é no Império Carolíngio que nós temos aí sob Carlos Magno a expansão do cristianismo para muitas pessoas. Bom, porém, a gente precisa também entender uma outra contribuição importante de Carlos Magno, que foi a criação de alianças e de cargos de nobreza para as pessoas que ajudariam no governo aí do império. Como é que funcionaria? Ele daria terras para algumas pessoas, né? E daria títulos de nobreza. E essas pessoas seriam responsáveis por realizar algumas ações. É aí que nasce títulos de nobreza famosos e usados até hoje. Quais são esses títulos? Conde, marqueses, duques, viscondes, barões. Esses títulos nasceram na Idade Média, nasceram nesse período que a gente está trabalhando, né? Então vamos continuar. Bom, eu vou trabalhar os cargos do mais baixo para o mais alto. O mais baixo era o cargo de barão, que era apenas um homem rico que era dado o título de nobreza para ele ser fiel sempre a Carlos Magno. Só que ao Império Carolíngio, perdão. Por que eu corrigi, né? Por que não a Carlos Magno? Porque esse título de barão e o título de visconde, eles surgem no final da Idade Média, né? Na Baixa Idade Média, momento que o Carlos Magno já não estava mais vivo, eram outros descendentes aí, mas ainda era o Império Carolíngio. Bom, então o título de barão é dado, como eu havia dito, para um homem rico que tinha que criar uma aliança com o rei e prometer ser sempre fiel. Bom, o segundo título mais baixo é o de conde, que significa aquele que acompanha. O conde ele era tido como um assessor do rei para assuntos em cada região. É como se fosse o responsável pelos bairros, né? Vou colocar entre aspas aí, mas responsável pelos bairros do império. Nesses bairros, o que ele faria? Ele recolheria os impostos, né? E ajudaria em todas as questões administrativas desses bairros. Então, se precisava construir uma ponte, era o duque que arrecadaria os impostos, era o duque que organizaria essas construções. O duque não, perdão, o conde. O conde, que é aquele que acompanha. Bom, depois do conde, tem o visconde. Porque o conde era muito importante pela questão do recolhimento dos impostos. Então, se o conde viesse a morrer ou viesse a viajar, deveria haver alguém que o substituísse, que era o visconde. O visconde substituía o conde quando ele não estivesse ali presente. Então o visconde recolheria os impostos, enfim, a mesma coisa que o conde fazia. O segundo posto importante é o de marquês, que significa aquele que fiscaliza as marcas. E o que eram as marcas? As fronteiras do império. Então, os marqueses eram responsáveis por ter terras
nas fronteiras, nos limites do império, e eram responsáveis por proteger o império de invasões. Então, qualquer invasão que tivesse, os marqueses seriam os primeiros a comunicar e seriam os primeiros a unir pessoas para poder combater os invasores. E o último cargo mais alto, tirando o do rei, é claro, é duque, que significa aquele que conduz. O duque ele recebia a maior quantidade de terras, mais ou menos equivalentes aí ao tamanho de cidades hoje. Então ele tinha que organizar e verificar se todos os condes dentro do seu território estavam cobrando impostos, se estavam cobrando direitinho, se estavam organizados, para que ele pudesse repassar esses impostos para o rei. Então o duque tinha esse contato aí direto com o rei. Bom, Carlos Magno, antes de morrer, ele passa o trono para o seu filho, Luís I. Porém, o Luís, quando morre, ele não passa, não escolhe qual dos seus filhos vai governar o império. Ele tinha 3 filhos, se eu não me engano, e aí o império acaba sendo dividido em 3 partes. Esses 3 filhos, ao longo do tempo, como ocorreu antes, né, com Clovis, vão lutar entre si, disputando aí a coroa para quem vai governar o Império Carolíngio como um só governante, até que em 843 assina-se um tratado, né, o Tratado de Verdun. Nesse tratado, dividia-se o Império Carolíngio em 3 partes, que vai ficar dividido aí até praticamente os dias de hoje. Por quê? Essas terras que são divididas do Império Carolíngio acabam constituindo, ao longo do tempo, os países da França, da Itália e da Alemanha. Mas, repito, vou deixar claro, a França, a Itália e a Alemanha não nascem com o fim do Império Carolíngio. Não é em 843 que a Itália nasce e a Alemanha. Elas vão nascer muito tempo depois. Na verdade, mais de 1000 anos depois, como países únicos. Mas o que eu estou querendo ressaltar é que, com o Tratado de Verdun, a gente já tem a divisão que vai ser mais ou menos respeitada no futuro, que é França, Itália e Alemanha. A Itália naquela península, e aí eu convido vocês a olharem o mapa da Europa para ver onde fica a França, a Itália e a Alemanha. Para poder ver que eles são próximos e todo esse território foi um dia território do Império Carolíngio. Bom, as referências empregadas foi a apostila de vocês, esses sites, e espero que vocês tenham compreendido todo o assunto. É importante trabalhar o Império Carolíngio para a gente poder levantar elementos do que virá depois, que é o feudalismo, que é justamente o início da Idade Média com a organização dos feudos, que é o que a gente vai comentar a partir da semana que vem. Mas isso é um assunto para a próxima aula, tá bom, pessoal? Então, um abraço em todos vocês. Anotem aí. Essas notas de aula já estão na plataforma, na aba Conteúdos. Então, baixem e copiem no caderno, se é assim que vocês estudam, para poder ter o conteúdo. Então, um abraço e até mais, pessoal. Tchau!